la diferencia con lo que pasó con la ex-presidenta Dilma Rousseff es que había un golpe en que todo el Supremo Tribunal Federal, el Congreso, los medios de comunicación fueron acoplados, estaban en sintonía para tumbarla. Había una decisión de la cumbre de la élite de Brasil, pero apoyada también por Estados Unidos, que quería cambiar la ley del petróleo. Y eso fue la primera medida, así que se tumba con Dilma Rousseff de la presidencia, la primera medida adoptada fue cambiar la ley del petróleo para permitir mayor desnacionalización del petróleo, que Dilma no quería hacerlo y estaba resistindo a las presiones que le hizo el propio Joe Biden como vicepresidente entonces de Obama, en aquel entonces, para que abriera el petróleo al capital externo. La diferencia ahora es que el Supremo Tribunal Federal está con una composición en que los golpistas, nadie va a tener la ilusión o la ingenuidad de imaginar que la justicia es isenta de presiones políticas. Entonces ahora los golpistas bolsonaristas son minoría. Incluso los que antes que apoyaron el golpe contra Dilma Rousseff están más debilitados. Ya se sintonizan con posiciones más a frente avanzada que toma el ministro Alexandre Moraes con el soporte de una mayoría, con el apoyo de una mayoría que hay dentro del Congreso. Por eso tiene la decisión de seguir inculpando, acusando, culpabilizando y poniendo como reyes a los que fueron los articuladores, incluso los militares de alta patente, incluso. Siempre en la historia de Brasil, los militares de alta patente fueron, digamos, inocentados de antemano, era siempre lo más puro, ¿no? Nunca eran personas que pudieran sentarse al banquillo de la justicia. Y ahora es distinto porque hubo un cambio por toda esa expresión, esa experiencia que pasamos en Brasil de golpes y golpes y golpes, porque en el primer golpe que podemos decir, vamos a recordar el golpe de 54 contra Getúlio Vargas, cuando la derecha, apoyada por Estados Unidos, estimulada por Estados Unidos, tumbó a Getúlio Vargas, foi o presidente que construiu a Petrobras, a Eletrobras, o BNDES, as leis laborais, aí as Forças Armadas estavam apoiando o golpe. Então, havia uma diferença. Em 64 foi o mesmo. Incluso a pressão dos Estados Unidos vino exatamente para encorajar as Forças Armadas a tomar uma decisão, porque havia toda uma ala nacionalista de militares, legalistas, que não queriam derrubar a João Goulart, queriam dar-lhe sustentação, não? Então, quando vem o governo de Dilma, os militares praticamente se puseram a lo largo, pero dando apoio muito claro para que o Supremo Tribunal Federal hiciera el trabajo de ser una agencia golpista. Lo que cambia ahora es que estamos viendo que el golpe, el intento de golpe de 2022, ¿no? En noviembre, diciembre de 2022, no fue apoyado por una parte de las Fuerzas Armadas y tampoco tenía el apoyo de los Estados Unidos. Incluso llegó el presidente del Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, haciendo una declaración hace 3 días muy imprudente, diciendo que Estados Unidos era una injerencia para no permitir el golpe de 2022. Una declaración muy explosiva, incluso diciendo prácticamente, dando una argumentación que le gusta mucho a los sectores conservadores, que comprobaría que hubo una injerencia externa en aquel momento, pero en realidad la sociedad brasileña ya había se manifestado eligiendo el presidente Lula y quería asegurar, evidentemente, la posesión de Lula, pero
a articulação golpista, o golpe do punhal verde-amarelo, que planeava incluso matar o presidente Lula, o vice-presidente Alves e ao próprio ministro Alexandre de Moraes, foi abortada, porque incluso os próprios setores militares não se puseram de acordo. Essa foi a gran verdade. E por isso, todos os campamentos de golpistas que havia acá em Brasília, por exemplo, se quedaram sem direção, e quando o 8 de janeiro já era uma expressão do fracasso do golpe. Não? Hicieron a depredação, mas não havia direção, porque incluso invadiram o palácio presidencial, o palácio do parlamento, o palácio da justiça, mas não havia um comando para dar a ordem, porque o próprio Bolsonaro já havia se escapado para o exterior, imaginando que poderia conseguir uma impunidade. Mas não foi assim. Agora estamos vendo que tudo caminha para ser justiça, tudo caminha para tal. Por isso é muito explosiva a situação, é muito inflamável, porque sabemos que as forças de direita em Brasil todavia têm bastante força, não somente o bolsonarismo, mas também os setores que as altas finanças, os setores que estão ganhando muita plata, um modelo econômico que não favorece exatamente tudo o que poderia favorecer a los trabalhadores, e nesse sentido não se põem de acordo, pero há sempre o peligro de uma desestabilização. Lula maneja com muita inteligência, pero todavia não convoca as massas a la calle para apoiar um processo de profundização da democracia em Brasil, que deveria ser, incluso, com a culpabilização, finalmente, de esses golpistas que fracassaram esse golpe de dezembro de 2022. Não há precedentes, digamos, com similaridade, em que a alta cumbre das Forças Armadas, começando por el comandante militar, que é ex-presidente da República, Bolsonaro, esteja sentado no banquillo da justiça. Normalmente, a única exceção que se hizo, e aí se hizo contra uma pessoa que não tem origem nas élites de Brasil, que foi o ex-presidente Lula, que foi aprisionado por uma acusação sem provas, por toda uma manipulação, que hizo parte do mesmo golpe que derrubou a Dilma Rousseff, pero veja que agora o ex-presidente Fernando Collor não está preso em uma penitenciária, está em sua casa, que é um palácio luxuoso em la orilla do litoral maravilhoso de Maceió. Então, não há precedente de que os presidentes puedan ser aprisionados, pero nesse caso, Alexandre de Moraes está conduzindo, porque ele é relator, está conduzindo de tal maneira, com tal contundência, com tal rigor, dentro da lei, incluso com um coragem, porque é um homem ameaçado de morte, evidentemente, para que Bolsonaro seja finalmente inculpado. Ou seja, seria uma novidade, do ponto de vista da justiça em Brasil, que a alta cumbre, ou uma parte da alta cumbre militar e das élites representadas em Bolsonaro, com seus ex-ministros, todos que foram comprovadamente participantes da elaboração desse plano golpista e sinistro, macabro, porque previa o assassinato. Incluso há uma gravação de um polícia federal que disse: estamos preparados para matar meio mundo. Isso lo dijo. Pero Bolsonaro não dá a ordem. Bolsonaro não é que Bolsonaro não deu a ordem, é que não houve uma coesão dentro das Forças Armadas, em parte porque isso que dijo o presidente do Supremo, de que os Estados Unidos não estavam de acordo naquele momento de apoiar um golpe que favorecera um aliado de Donald Trump, que é Bolsonaro. Então, são as contradições dentro do império, as contradições dentro do capitalismo, dentro da cumbre política das élites do Brasil, que favoreceu a um avanço que pudesse ser que Lula tomara posse e esteja governando, pero com ameaças. Há ameaças, sigue sendo ameaça. Isso são 2 anos já,
y evidentemente hay toda una presión del Congreso donde hay una mayoría que apoya a los conservadores, incluso bolsonaristas, golpistas, que quieren la amnistía para Bolsonaro antes mesmo que sea culpado, porque todavía no fue condenado y ya piden la amnistía, lo que es una novedad absoluta, ¿no? Entonces, eso significa que la relación de fuerzas todavía tiene un grado de instabilidad, né, uma margem de instabilidade no processo político brasileiro, e que certamente Lula busca arrancar com medidas sociais, políticas econômicas importantes, não toda, porque está prisioneiro do corte de gasto, da política de austeridade do Banco Central, que não lhe permite recursos para fazer grandes obras, não lhe permite, está prisioneiro Lula de isso, está prisioneiro porque o parlamento também não lhe permite presupuestos maiores, mas, aún assim, está avançando nesse sentido, dentro dessa margem um pouco frágil, para garantizar o avanço democrático, para garantizar que o povo brasileiro, no próximo ano, pueda ser el decisivo, de la voz decisiva em favor de la democracia e também de transformações sociais em la eleição de outubro del próximo ano. Pero hasta allá hay muchas aguas por correr bajo el puente y aguas peligrosas.